Professor, o senhor que é o que mais entende. Segunda-feira que a gente volta, mesmo ou quarta? Uai, cara, como assim? Você já tá sabendo dessa data aí? Não, é porque vai ter uma reunião do conselho de curso, né? E aí o curso vai decidir, né? Mas eu creio que tá bem perto, viu, cara? Se não for semana que vem, deve ser no começo de setembro. Tá esperando aí, agora só vai poder voltar também se estiverem vacinados, hein? Vocês já foram se vacinar? Eu já. Ótimo. É isso aí. Deixa eu apresentar aqui minha tela. A gente começar a aula de hoje. Estão vendo aí? Hein? Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Deixa eu só ver quem foi que mandou minha atividade. Tem 4 pessoas que não fizeram ainda, hein? O prazo acaba hoje. Marcos Vinícius. Tâmara. Tâmara falou comigo. Thaísa. Aqui só tem. 3. E Alan. Alan. Bora lá, pessoal. Essas atividades fazem parte da avaliação, viu? Vocês sabem que essa disciplina é metade presencial, né, ou remoto. Aí vai depender do sistema que a gente tiver no momento. E 2 aulas à distância. Essas aulas à distância são as atividades, né, para vocês estarem desenvolvendo em casa, tipo projetos ou exercícios, ou alguma tarefa que o professor passa. Então, a nossa avaliação vai contar, hein? Então, todas essas atividades que eu tiver passando lá no SEI é para vocês estarem fazendo, porque depois, a composição da nota, isso ali vai pegar, viu? Muito bem. Chamada. Um, dois, três. Sabe quando é a prova? Deixa eu ver só aqui uma coisa. Ligue. Enquanto o pessoal chega aí também. Aqui, nós estamos aqui. Feriado. Temos essa. Essa. 3. Então bora acelerar. Bora acelerar. Depois eu olho aqui.
Alan, tá por aí? Hugo, Tô aqui, professor. Luiz, Presente. Marcos Vinícius, Matheus, Presente. Maurício. Professor Marcos está aqui. Presente. Marcos tá aí? Estou aqui. Ué, você não respondeu? Ué? Tá, porque eu fui ativar o microfone aqui. Maurício, Presente. Tássio, Aqui, Marcos. Tâmara, Presente. Thaísa. Presente. É porque quando eu estou aqui no modo de apresentação, eu não consigo ver o chat, eu não consigo ver vocês, ó, eu não consigo ver isso aqui, ó, tá vendo essa tela aqui, ó? Não consigo ver quem está aqui, nem o que vocês estão falando, ó. Tá vendo? Então, quando eu estou apresentando a minha tela, sem ser essa aba específica aqui, eu não consigo ver nada. Então, quem quiser falar alguma coisa tem que abrir o microfone. Só Alan, né? Só Alan que não chegou. Muito bem, deixa eu sair aqui. Bom, vamos continuar a aula da semana passada. Deu uma revisão sobre alguns conceitos elementares que foram vistos lá na física, né? Eu falei sobre tensão elétrica, corrente, o que mais? Resistência, potência, foi isso? Então, nós trabalhamos alguns conceitos fundamentais, as unidades de medidas. Acho que eu parei aqui na hora que eu falei sobre potência aparente, potência ativa e potência reativa. Foi isso? Potência aparente, ela é... Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir, então, uma lousazinha aqui, ó. A potência aparente, ela é a soma das potências ativas e reativas, ok? Só abrir aqui uma coisa para eu desenhar aqui um triângulo. Pra vocês entenderem um conceito. Cadê minha lousa? Ok. Como é que aumenta? Tá bom. Acho que eu vou aumentar aqui. Então, vamos desenhar aqui. Imagina aqui um triângulo onde eu tenho um vetor que eu vou chamar aqui de potência ativa, PA. E aqui eu tenho um vetor que eu vou chamar de potência reativa, ok? Então, se eu pegar esses dois vetores e somar, isso aqui é uma soma vetorial. Lembra lá de álgebra, como é que eu somo dois vetores? Eu pego um vetor, na extremidade do primeiro vetor, eu começo o segundo vetor, né? Então, aqui eu estou somando esses dois vetores. Então, a soma vetorial é esse vetor aqui. Esse aqui é o vetor resultante, ó. Esse vetor resultante é minha potência aparente, né? Então, o que ele define que S, que é a sua potência aparente, ela é igual à potência ativa mais a potência reativa, ok? Então, esse vetor aqui resultante é minha potência aparente, que é a potência total. E lembre-se da última aula que eu falei, a potência ativa seria a potência útil, a que realmente é transformada em trabalho, né? Em algo útil. Como, por exemplo, a luminosidade de uma lâmpada, né? Clareando o ambiente, a rotação de um motor para acionar
algum dispositivo, né? E a potência reativa seria, vamos dizer assim, um efeito colateral, né? Seria uma reação ao sistema produzido de eficiência energética, onde essa potência reativa produz harmônicas, produz interferências eletromagnéticas, ok? Aí, por isso, essa potência reativa, ela tem que ser controlada, ela não pode ser muito alta, ela tem que ficar aqui numa faixa, geralmente, da potência aparente, ela não pode ultrapassar os 8%, ok? 8% dessa potência total, porque senão a concessionária vai te multar. Isso aí eu comentei também na aula passada. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar aqui de θ, ok? Θ. Se eu tirar aqui o cosseno desse ângulo, quem é o cosseno desse ângulo? Quem é o cosseno desse ângulo? Qual é a definição de cosseno? Cosseno é o quê? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Não é isso? Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente? É a potência ativa. A hipotenusa é minha potência aparente. Meu S. Então, o cosseno do ângulo é a potência ativa dividido pela potência aparente. Ok? Esse cosseno de θ, eu vou definir ele, cosseno de θ, como sendo o meu FP, fator de potência. Ok? Então, esse cosseno de θ é conhecido como fator de potência. E, portanto, esse fator de potência, esse FP aqui, ele tem que ser maior, ou pode ser até maior ou igual que 0,92. Ok? Então, se eu dividir a minha potência ativa pela minha potência total, que é a minha potência aparente, ela tem que ser 0,92. 92%, ou seja, 92% de toda a minha potência, ela tem que ser ativa, tem que ser convertida em trabalho útil. Esses 8% de tolerância é para potência reativa aqui. Beleza? Se esse fator de potência estiver abaixo de 0,92, a concessionária vai te multar. Aí vai vir lá na tua continha de energia, multa por excesso de potência reativa na rede. E aí você vai ter que corrigir isso aí. Ok? Então, observe uma coisa, ó. Se eu diminuo minha potência reativa, se eu diminuir esse vetor aqui, ó, o que acontece aqui? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que o vetor seja aqui, ó. Ok? Ó, minha potência reativa é aqui, ó. O que aconteceu? Eu diminuí, ó. O que aconteceu com o meu fator de potência, que é o ângulo? O fator de potência, ele vai se aproximando de quanto? Ó, o ângulo não está diminuindo? De zero. Isso, o ângulo tá tendendo a zero, não é? Assim, se eu for diminuindo. Se o ângulo está tendendo a zero, quanto é o cosseno de zero? É 1. Cosseno de zero não é 1? Então, se eu diminuo minha potência reativa, eu diminuo o meu ângulo. Ó. Então, se eu diminuir mais para cá, minha potência reativa só aqui, ó, só nesse espaçozinho aqui, ó, meu ângulo eu diminui mais ainda. Ó, meu ângulo está tendendo a zero. Se meu ângulo fosse zero, isso significaria que eu ia ter aqui só a potência ativa,
a reativa ia ser zero, ó. Então, a minha aparente ia ser a própria potência ativa. Entenderam? E matematicamente eu posso provar por aqui, ó. Se meu ângulo for zero, cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 é igual a PA sobre S. Se você multiplicar cruzado, 1 vezes S dá S. Então, vai ficar que a potência ativa, né, é igual... Quem é ruim de escrever com mouse? É igual a minha potência aparente. Se o ângulo for 1, né? Se o fator de potência for 1. Isso quer dizer o quê? Que, idealmente falando, o fator de potência deveria ser 1. Ele deveria ser 1. Porque se ele fosse 1 aqui, a potência ativa era igual a aparente. Porque isso aqui tinha que ser igual para a divisão ser igual a 1. Beleza? Então, idealmente falando, deveria ser 1. Só que nós sabemos que é praticamente impossível, numa casa, numa residência, você manter, ou em qualquer outra edificação, você manter um fator de potência igual a 1. Principalmente porque hoje em dia nós temos muitos equipamentos que possuem bobinas, né? Aqueles transformadores. E isso causa muita energia reativa. Ok? Mas a concessionária te dá essa tolerância aqui. Fator de potência sempre maior que 0,92. Significa que a potência ativa total dividida pela aparente tem que ficar nessa ordem aqui, sempre maior. Se for menor, vai pagar multa. Entenderam esse conceito de fator de potência? Muito bem. Bora continuar aqui. Que é aquela potência reativa que eu tinha falado. Fator de potência, foi isso que eu acabei de explicar aí, ó. Fator de potência. Ok? O fator de potência vezes a potência aparente e tal. Uma coisa importante e que a gente vai adotar nos nossos projetos é esse quadro 1 aqui, ó. Quando você estiver trabalhando com iluminação incandescente, você vai utilizar o fator de potência igual a 1. Ou seja, porque uma iluminação do tipo incandescente, aquelas lâmpadas mais antigas, elas não têm, vamos dizer assim, ela não tem potência reativa constante nela, presente nela. Ela não produz energia reativa. Porque lá só tem resistência. E resistência é ausente. Qualquer componente que é só resistivo, ele não possui energia reativa. Ok? Porque a energia reativa é transformada, como eu já falei, de bobinas, de indutores, que são provenientes em motores, em reatores. Então, uma lâmpada, quando é do tipo incandescente, ela não possui energia reativa. Então, se ela não possui, o fator de potência dela é 1. É o que a gente vai adotar. Aí você pode perguntar, mas professor, mas essas iluminações, elas são antigas, ninguém usa mais. Ok, concordo. Mas para efeito de projeto, você considera, para qualquer que seja a iluminação, você considera o fator de potência 1, porque já está dimensionando até um pouquinho a mais, porque nós sabemos que quando tiver uma iluminação, se você pegar uma lâmpada do tipo fluorescente ou LED, né, e aí vai ter o fator de potência aqui vai ser reduzido, ele vai reduzir, né, ele vai para 0,9, 0,92, 94, aí nós estamos utilizando 1, que é uma boa... É um bom fator para fazer um dimensionamento de iluminação. E no fim, mesmo que a gente use essa iluminação incandescente, no fim a gente faz uma conversão, ou seja, eu converto de VA, que vai ser minha potência aparente, eu vou converter depois para watts. E nessas conversões, dependendo da minha iluminação, eu uso depois um fator de utilização
que nada mais é que é uma conversão entre as luminárias, né? Ah, professor, você projetou para iluminação incandescente? Beleza. Mas eu vou colocar lâmpadas de LED. Aí a gente usa um fator de utilização que faz essa conversão. Beleza? Mas para o projeto, vamos considerar o fator de potência 1 para a iluminação incandescente. E para as outras, depois a gente converte. 0,8 para pontos de tomadas e circuitos independentes. São aquelas tomadas de uso geral e as tomadas de uso exclusivo, ok? Então, se eu estiver trabalhando com tomadas, nessas tomadas eu vou considerar um fator de potência, em média, de 0,8. Por que que é em média? Porque que eu não sei o que você vai plugar na tomada. Você pode plugar um dispositivo que só tenha resistência, tipo um chuveiro elétrico que só tem resistência. Então, o fator dele seria 1. Mas você poderia plugar um motor na tomada, um liquidificador, um ar-condicionado, e esses equipamentos têm bobinas, né, que aí vai afetar o fator de potência. Então, em média, a gente faz um cálculo e utiliza o fator de potência como 0,8. Esses números aqui, pessoal, que eu estou apresentando, isso aqui está lá na norma 5410. E isso aqui é só para efeito de projeto. É só para eu calcular, ok? Ou dimensionar meus condutores, meus eletrodutos, meus disjuntores, meus DRs e tudo mais. Então, isso aqui, para efeito de cálculo de projeto, de dimensionamento, nós vamos utilizar fator de potência como 0,8. Para tomadas, podem ser as de uso geral e as que são exclusivas, né? Isso aí a gente vai debater mais à frente. E 0,95 para o circuito de distribuição, que seria lá para o seu quadro de distribuição, ok? Lá no seu quadro de distribuição, eu tenho, ele está distribuindo para todos os circuitos da sua edificação, né? No caso da sua residência, e aí nós estamos considerando um fator de potência ali presente de 0,95. Isso aqui foi estudado e seria um fator, né, em média, utilizado. Beleza? Então, só relembrando, iluminação a gente vai utilizar 1 para o efeito do projeto, tomada 0,8, quadro de distribuição 0,95. Onde é que a gente vai usar isso aqui? Ó? Por exemplo, imagine que eu vou fazer um levantamento de potência, né, de iluminação de minha residência. Eu vou fazer um projeto elétrico. Um dos primeiros passos, né, do projeto é fazer esse levantamento aqui de potência, que eu vou ensinar para vocês como é que se faz isso. Eu ainda vou ensinar. Então, vamos supor que você fez esse levantamento e deu 660 VA. VA é volt ampere, que é a unidade de potência. Potência aparente, porque a potência total é a potência ativa mais a reativa. Ok? Então, como é iluminação, eu vou aplicar o fator de potência igual a 1, né? Se eu estiver utilizando lâmpadas incandescentes. Então, se eu multiplicar esse fator por essa potência, 660 VA vezes 1 vai dar quanto? 660, não é isso? 660 vezes 1 vai dar 660. Então, vai dar 660 watts. Ou seja, a potência de iluminação deste ambiente aqui, ou da casa toda, não sei, aí depende, depois que eu vou calcular. Vamos dizer assim, para esse circuito, deu 660 watts. Ok? Isso com lâmpadas incandescentes. Aí depois você pode dizer, professor, mas eu não vou pôr lâmpadas incandescentes.
Aí a gente faz a conversão. Você vai pôr lâmpadas o quê? LED? Fluorescente? Você vai pegar o modelo específico da luminária ou das lâmpadas que você vai utilizar e lá na especificação do fabricante ele tem o fator de utilização, que nada mais é o fator de conversão de incandescente para essa lâmpada. E aí você pega esse fator, então, por exemplo, em torno de LED aí, o fator dela de utilização está em torno de 0,40, 0,32, 0,4050. Aí depende muito do modelo e da potência da lâmpada. Por isso que tem que olhar nas lâmpadas. Porque quanto também maior for a potência dessa lâmpada, né? Porque tem lâmpadas de LED de 7 watts, de 15 watts, de 20 watts, de 30 watts. E aí vai depender da potência. Então, se você pegar um fator desse de 0,5, por exemplo, ou 0,4, você ainda ia multiplicar isso aqui por 0,4. Aí essa potência ainda ia cair mais. Ok? Então, iluminação, você faz o levantamento da potência, e aí eu vou ensinar como é que faz esse cálculo aqui, como é que calcula isso aqui, que para calcular isso aqui vai depender, por exemplo, do tamanho do ambiente, né, da área desse ambiente. Vamos supor, se a sala é muito grande, ou a cozinha é muito grande, o quarto é muito grande. Então, depende da área do ambiente e também depende do tipo do ambiente. Ou seja, o cálculo da potência de iluminação para um quarto é diferente do cálculo da potência de iluminação para a cozinha. Entendeu? Porque a norma, a NBR 5410, estabelece critérios diferentes. Para quartos e salas, um critério, e, por exemplo, para cozinha e copa, áreas de serviços, banheiro, outro critério. Então, temos que ficar ligado nisso também. Além do tamanho, o tipo do ambiente. Isso tudo vai ser ensinado ainda, viu? Não se preocupa, não. Então, bora só um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu fiz um cálculo para a potência do circuito de tomadas. Então, chegamos nesse valor aqui, 7.300 VA, que é a minha potência aparente, minha potência total. O fator de potência que eu vou utilizar é quanto? É 0,8, que é tomadas. Então, você vai multiplicar essa potência, que está em VA, por 0,8, 7.300 vezes 0,8, você vai chegar nesse valor em watts. Ou seja, eu transformei de VA, que é minha aparente, para watts, que é minha potência ativa. Watts é potência ativa. Beleza? Então, fez o cálculo das potências das tomadas, não esqueçam de multiplicar pelo fator de potência para transformar em ativo. Fez o cálculo da potência de iluminação, não esqueça de multiplicar pelo fator de potência para transformar em ativo, potência ativa. Aqui outro exemplo de circuitos independentes. Circuitos independentes são aquelas tomadas que são de uso explosivos, ou seja, aquela tomada ali que ela fica dedicada, a gente chama também de tomada dedicada também, para um equipamento, né? Geralmente, as tomadas dos ar-condicionados, elas são independentes, elas são exclusivas ou dedicadas, ok? Só o equipamento que fica conectado a essa tomada. Um outro exemplo, um chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico, aquela tomadazinha lá, ou o ponto de tomada, né? Vamos dizer assim que é melhor, porque eu estou calculando aqui o ponto de tomada em si. Não é a tomada, nós não vamos colocar uma tomada. Beleza? Então, para um circuito independente, você tem que calcular multiplicando a potência aparente por 0,8 também. E aí você tem a potência ativa.
Se fosse um cálculo do circuito de distribuição, que a gente vai fazer também esse cálculo, que é esse levantamento dessa potência, vamos supor que eu calculei, deu 9.500 VA, vai multiplicar por 0,95 e vai me dar em watts, que é potência ativa. Entendido esse cálculo de fator de potência? Basicamente são 3 tipos aqui, para iluminação, para pontos de tomadas e para o meu circuito de distribuição. Alguma dúvida? Quem é eu? Deixa eu ver. Pode falar, ué. Eu falei não. Ah. Oi, Alan, tu chegou agora. Você levou falta, hein? Já tava aqui. Tava aí. E não respondeu a chamada. Deve ter chegado depois um pouquinho. Tá bom. Beleza. Não se preocupa, não. Então, bora lá. Aqui tá misturando os assuntos, mas eu acho que eu comentei isso com vocês lá na física. A diferença de alternado e contínuo, né? Alternado e contínuo. Aqui é a representação de corrente contínua. É sempre uma linhazinha aqui, contínua. Exemplos disso aí seria uma bateria ou uma pilha, né? Tem polaridades, positivo e negativo. E a corrente, ela é constante. Ou a tensão também, ela é constante. Se a corrente é constante, a tensão é constante. Ok? Isso aí seria uma corrente contínua. Uma corrente alternada, ela tem essa forma de onda aqui, Ela oscila. Ela vai lá num valor, depois vem no outro. Então, a nossa tensão, se você fizer uma medição da tensão elétrica dessas tomadas, vocês vão notar aqui, um sinal desse tipo aqui, alternado, onde a amplitude aqui vai vir aqui no máximo aqui em 220 volts e aqui embaixo em menos 220 volts. Então, ela vai lá em mais 220 volts, aí desce em menos 220 volts, aí sobe. Isso aqui é uma senoidal. Isso aqui é uma senoide. Né? Então, vai lá em mais 220, menos 220. Vai ficando oscilando. Só que essa oscilação aqui é tão rápida, né, por causa da frequência, que você não nota e quase que fica constante. Ok? Tanto é que essas lâmpadas, por exemplo, ou qualquer outro dispositivo, você não nota os pulsos. Porque se essa frequência fosse... se essas oscilações, né, fossem menores, você ia fazer o quê? Você ia notar a lâmpada piscando. Só que você não nota por quê? Porque essas oscilações são muitas, né, várias vezes por segundo. Então, isso aí, o olho em si, o olho humano, ele não consegue detectar essas variações. É porque é muito rápido. Ok? Mas essa é o que a gente usa. Só para vocês terem uma ideia, numa frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência que é utilizada aqui nessa rede, ela oscila 60 vezes por segundo, né? Então, há uma oscilação dessa aqui, ele vai lá em cima e volta 60 vezes em 1 segundo. É muito rápido para a gente detectar a olho nu. Nosso olho não consegue perceber. Beleza? Mas é o que a gente usa. Quem tiver interessado nesse tipo de conteúdo, corrente alternada, corrente contínua, tem um filme muito bom que se chama A Batalha das Correntes. É muito bom. É a briga lá de Thomas Edison com Nikola Tesla, né? O Eisenhower. E aí, o Thomas Edison, ele desenvolve as lâmpadas, ele cria as lâmpadas, né? E ele quer fazer as instalações, ele quer... Rouba as patentes, né? Oi? Ele rouba as patentes das lâmpadas, né?
aí tem controvérsia, o pessoal fala nisso, né? Então, assim, tem teorias que dizem isso, sim. Mas no filme eu não sei se deixa claro isso aí. Então ele quer usar esse tipo de corrente aqui, né, para fazer as instalações e a iluminação de todos os Estados Unidos, né, por exemplo, e do mundo em si. E aí o outro cientista, o outro engenheiro, Eisenhower, juntamente com Nikola Tesla, eles desenvolvem esse sistema aqui de corrente alternada, que é muito mais eficaz, que vai muito mais longe. Aí tem toda uma batalha aí, um dizendo que um não presta, o outro não presta, tal. E assista o filme que vocês vão gostar. Monômetro, Batalha das Correntes. É, a Batalha das Correntes. Tem na Netflix, se eu não me engano, e tem no YouTube também aí. Se você colocar aí, você consegue assistir. Mas eu acho que tem na Netflix. Eu esperava mais de Tesla um pouco, mas o Tesla, ele no filme mostra muito pouco dele, assim, sabe? Mas o Tesla, cara, depois assistam uns documentários sobre Tesla, vocês vão ver a potencialidade desse cara. O cara era um gênio. Acompanhei um bocado da história dele, né? Até quando ele se casa com o Pombo. Sim. Aí, mas, assim, realmente é sensacional a história dele. É muito bom. Como é que ele fala que ele tem as ideias, né? São tipo uma espécie de sonho ou surto psicótico, onde ele sonha um motor elétrico e de repente ele acorda e faz um motor elétrico. É muito bom. Eu gosto desses filmes assim, de contando história de cientistas, cara. Então, bora lá. Vamos lá para o que interessa, que é para o começo do projeto. Eu vou pular aqui algumas coisas, que isso aqui essa apostila está misturada, que é lá do Senai. Vamos para o que nos interessa. Aqui, cadê? Aqui. Bom, então vamos começar a fazer o levantamento de potência, beleza? Uma das primeiras etapas do projeto elétrico. Então, antes de fazer esse levantamento, eu vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de fornecimento de energia que nós temos em algumas regiões. E quando se faz o levantamento de potência, você automaticamente enquadra sua edificação num desses tipos aqui, ó, monofásico, bifásico ou trifásico, ok? Então, quem vai escolher se uma ligação, se um fornecimento de energia de uma casa ou de qualquer outra edificação vai ser monofásico, bifásico ou trifásico, não é o cliente, não é você, é o seu cálculo, é o seu dimensionamento. Então, você vai dimensionar a edificação, aí, de acordo com a potência instalada nessa edificação, você define se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Beleza? Então, o que seria uma ligação, né, um fornecimento de energia monofásico? Olha o nome, ó, mono, uma. Fásico, fase. Então, seria uma fase. Ok? Então, um tipo de fornecimento monofásico consiste de uma fase. Geralmente é um postezinho aqui, ó, que vocês verifiquem na casa de vocês, ó. Tem lá perto do padrão, do medidor geral. E ele tem sempre 2 fios, se for monofásico, que é um fio para a fase e o outro fio para o neutro. Ok? Então, verifique aí na casa de vocês, depois, de manhã, né? Agora à noite é ruim. Quando for de manhãzinha, verifique quantos fios tem nessa ligação. Esse postezinho tá lá na entrada do padrão, tá bem pertinho. Tá lá, aí depende de onde tá na sua casa, né? Mas geralmente fica lá perto do padrão. Quantos fios tem ele? Então, se tiver 2, aqui ó, 2, tá vendo? 2 fios. Monofásico.
A tensão pode ser de 127 volts ou 220 volts, depende da região. No nosso caso aqui, na nossa região, é 220. Tem outras regiões aí que é 127, 110. E aí é uma salada de, vamos dizer assim, de tensões, né? Até 227, 237 já tem. Mas, aproximadamente aqui, a gente usa 110 e 220. A nossa aqui, na nossa região, é 220. Então, para ser enquadrado no sistema monofásico, a potência total que você calculou da sua residência ou de qualquer edificação, ela não pode ultrapassar 12.000 watts, ok? Tem que ser inferior a 12 kilowatts. 12 kilowatts ou 12.000 watts, né? Esse casinho aqui vale 1.000. Beleza? Calculou a potência, deu inferior a 12.000, automaticamente se enquadra aqui no monofásico. Você vai pedir uma ligação desse tipo aqui, monofásico, e o seu projeto vai ser em função desse tipo de ligação aqui, monofásico, só com uma fase e um neutro. Beleza? Bom, bifásico. Como é que seria bifásico? Bi é o quê? Bi, 2. Fásico, fase. 2 fases. Então, o sistema bifásico possui 2 fases. Para isso, o postezinho aqui, ó, ele tem que ter 3 fios. 3 fios. 2 fios para as fases e 1 para o neutro. Beleza? Por isso que são 3 fios. Pode ser também 110 ou 220. Aí depende da região, né? E para se enquadrar no sistema bifásico, a potência tem que estar entre 12.000 e 25.000. Beleza? Calculou a potência, deu 15.000 watts. 15.000 está entre 12 e 25. Se enquadra no bifásico. Então, para dar bifásico, tem que ser entre 12.000 e 25.000. E esses valores aqui, ó, 12.000 e 25.000, né? Isso aqui depende da concessionária de energia. Você vai ter que olhar lá nas instruções ou nas normativas dessas concessionárias. Mas, em média, né, várias concessionárias que nós temos aí no país, tá perto desses valores aqui, viu? É só depois dar uma olhada direitinho que informam. Trifásico. Trifásico, 3 fases. Se são 3 fases, o fiozinho, ó, 4. O postezinho tem 4 fios. 3 fios para 3 fases, né? São 3 fases aqui. E 1 fio aqui para o neutro. E a potência, para se enquadrar no sistema trifásico, tem que estar entre 25.000 e 75.000. Ok? Tem que estar entre 25 kW e 75 kW. Beleza? Aí eu pergunto, e se você fizer um cálculo e a potência der maior do que 75, vai se enquadrar onde? Trifásico, bifásico, monofásico, o que eu vou fazer? Ele está dizendo aqui, ó, o trifásico, a potência tem que ser... Posso fazer um trifásico e um monofásico junto? Oi? Sei lá, bota um quadrifásico. Não. Trifásico. O enquadramento será trifásico. Agora, o problema é que você vai sair, vamos dizer assim, do grupo B e você vai ser enquadrado no grupo A. Né? Seria aqueles grandes clientes que têm um consumo elevado de potência. Aí, para isso, você ia ter que ter um transformador próprio, você ia ter que contratar energia, contratar uma demanda, que é esses grandes clientes de energia. Por exemplo, a Unirg. A Unirg, a potência instalada lá nesses campos
ela é superior a 75 kW. Então, para isso, tem um transformador próprio na entrada. Ela contrata energia, ela contrata uma demanda, ok? E são contratos diferentes. E aí você vai ter que se enquadrar nessas regrinhas aí da concessionária. Mas é trifase. Mas como nós estamos trabalhando com residências, a não ser que seja uma residência, meu amigo, a residência, ela não vai precisar, ela não vai ser maior do que 75 kW, ok? Só se for aquelas mansões, aquelas bem grandes mesmo, cheias de coisa, cheias de equipamento. Ué, cadê? Pronto. Então, quando você fizer o levantamento de potência, você vai ter que definir se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Ok. Agora, como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu vou calcular essas potências? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Aqui é só um exemplo do postezinho, ó. Esse poste que fica lá perto lá do seu medidor geral, ó, lá do seu quadro geral, lá fora. Aí você verifica as quantidades de fios aí depois e me falem, viu? Mais uma vista aqui, ó. Então, imagina que tá a rede de energia da concessionária, é passado aqui para o postezinho que fica na... Isso aqui a gente chama do alimentador, viu? É o seu alimentador. Esse alimentador, ele está conectado aqui, ó, vai vir descendo aqui, é o seu medidor ou o seu quadro geral. Ok? Aí você vê a quantidade de fios que tem. E desse medidor vai vir para o quadro de distribuição, que está lá no interior da sua casa, está lá dentro da sua casa. Então, seria basicamente as ligações. E desse quadro de distribuição é distribuído para os outros ambientes da sua residência, cozinhas, salas, quartos e tudo mais, esse quadro aqui. Então, geralmente tem que ter esses dois quadros, ó, o medidor geral e o de distribuição. Ok? Esse quadro de distribuição, ó, ele tem que ficar num lugar de fácil acesso. Ele tem que ficar num lugar de fácil acesso, centralizado. É muito importante isso, porque isso economiza no projeto, por causa das distribuições dos circuitos, da quantidade de metros de fios, né, de condutores, de eletrodutos, que vocês vão estar calculando. Então, dependendo da localização, você pode gastar mais dinheiro. Então, tem que ter é bom colocar num lugar central da casa e de fácil acesso. Não põe ele atrás de um guarda-roupa, que vai ficar um guarda-roupa, por exemplo, ou num lugar que é difícil de você chegar para acessar esse quadro, né? Eu já vi quadros que tá atrás de geladeira, cara, atrás de guarda-roupas. E aí é complicado você acessar um quadro desse. Eu precisar desligar um disjuntor, eu vou ter que ficar movendo um móvel lá, uma geladeira, um guarda-roupa, sei lá. Então tem que ser num lugar bem planejado. E também não esquecer dos equipamentos, né, dos dispositivos de segurança que tem que estar presentes aqui também, né? Como, por exemplo, os DRs ou os DPS. Que eu vou falar mais à frente para vocês o que seria isso. Então, esses circuitos, ó, quando eu falo um quadro de distribuição, tem vários disjuntores aqui dentro, né? Depois vocês podem também verificar o quadro lá da casa de vocês, ó. Como nós vamos fazer o projeto da casa de vocês, sempre compara com o que você está fazendo no papel com o que já existe, beleza? Então, no final, nós vamos fazer até tipo um relatório assim, olha,
identificando as não conformidades ou conformidades de acordo com a norma. Então, por exemplo, você fez um cálculo aí, um projeto, e era para dar 16 circuitos. Se eram 16 circuitos, seriam 16 disjuntores aqui, ó. Ah, mas você verificou na sua casa só tem 3, só tem 4. Então, tem algo errado, ok? Então, vão notando, vão fazendo essas observações. Verifica o quadro de distribuição, como é que está na sua casa. Verifica como é esse alimentador aí, se é de 2 fios, de 3 fios, de 4 fios. Aqui é só um exemplo de uma divisão de circuitos. Isso aqui também a gente vai aprender. O que seria isso? Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo aqui os meus circuitos presentes aqui, ó, imagine que cada disjuntor que tem aqui dentro desse quadro, cada disjuntor representa um circuito, ok? Aí esse circuito pode ser um para iluminação social e um para iluminação de serviço. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Eu dividi a iluminação em 2 circuitos. Eu peguei, olha, tem um disjuntor aqui que, se eu desligar, vai desligar a iluminação, só iluminação, viu? Social. Sei lá, as iluminações das salas, do escritório, da garagem, entendeu? E dos quartos. E se eu desligar esse outro disjuntor aqui, desliga a iluminação de serviço, que poderia ser de banheiros, da copa, da cozinha, da área de serviço. Isso aqui é um critério seu, você que define o que vai ligar e vai desligar, entendeu? Então, geralmente, para iluminação, se a casa não for muito grande, dividida em 2 circuitos já está de bom tamanho. Agora, se a casa for muito grande, se for uma casa com 2 pavimentos, né, um sobrado, por exemplo, aí já tem mais circuitos para iluminação. Para as tomadas, aí também vai depender do tamanho do ambiente, porque isso aí vai definir a quantidade de tomadas, né, a quantidade de pontos de tomadas, e também a quantidade de equipamentos que eu vou ter na minha casa. Isso aí você já tem que ter essa previsão. E aí, geralmente, tem muitos circuitos para as tomadas, ok? Então, aqui só como exemplo, sem cálculo nenhum, ó, tem um circuito para tomada, tem outro circuito para tomada, tem outro circuito aqui para tomada. E lembrando que eu tenho tomadas de uso geral, que são essas tomadas que vocês verificam aí na casa de vocês, geralmente no ponto mais baixo, né, que são as tomadas baixas, mas podem ser tomadas também médias ou altas, não interessa. Mas quando eu digo tomadas de uso geral, são tomadas onde você vai conectar uma televisão, uma fonte do computador, um ventilador, um fogão. Esses dispositivos que têm uma potência menor. E as tomadas dedicadas já são aqueles dispositivos que têm uma potência maior, ou seja, uma corrente acima de 10 amperes. Para uma corrente acima de 10 amperes, eu já uso uma tomada dedicada para isso, ok? Então, quais são os equipamentos que têm uma corrente acima de 10 amperes? Chuveiro elétrico, por exemplo, ar-condicionado, ok? Aí dependendo também do modelo da potência. Mas geralmente para chuveiros e para ar-condicionados, que são os equipamentos elétricos mais, vamos dizer assim, mais comuns, né, presente numa casa. E olha que eu estou focando em residência aqui, viu? Não estou focando comércio, indústria, porque aí depende de cada particularidade dessas coisas. Indústria, por exemplo, tem muito motor, com potências elevadas, tem muitas máquinas, né? Então, essas máquinas, temos que verificar as potências dela, porque aí, dependendo disso aí, são ligações diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, tomadas dedicadas, tá vendo? Para torneira. No caso, torneira elétrica, na nossa região, não tem muito uso não, né? Porque aqui já é quente. Você vai instalar uma torneira elétrica lá na pia da cozinha,
Complicado. A água já sai quente por natureza. Então, para que eu quero? Para lavar a louça. Isso é bom lá no sul. Para colocar nos banheiros, para colocar nas pias e tudo mais. Então, essa divisão aqui, ó, quem vai definir é o projetista. E aí vai depender do tamanho, do tamanho da sua casa, né, da sua residência, da sua edificação, vai depender da quantidade de equipamentos que nós vamos ter lá. Ah, se a casa é de alto padrão, aí você também faz um levantamento com o cliente do que ele vai ter, você também pode fazer uma previsão, né, se você não sabe quem é o cliente ainda, se você está fazendo para vender, você tem que fazer essas previsões e essas divisões aqui. Isso aí a gente vai fazer na medida que for fazendo o projeto. Ok? Muito bem. Aqui é só um exemplo de um quadro de distribuição, ó. Quadrozinho com alguns disjuntores, com alguns barramentos, com dispositivos de segurança, né? DRs. Esse um aqui, ó. É um dispositivo de segurança. A gente vai ver mais à frente. Isso aqui são os disjuntores. Aqui são barramentos, que é o barramento do aterramento. Como é que eu sei que é do aterramento? Do de proteção. Pela cor, verde e amarela. Também a gente vai trabalhar em cima disso aí. Verde e amarelo é usado para representar o barramento de proteção, né? Ou terra. O famoso fio terra, aterramento. O azul é neutro. Oi? Porque tá ligado na caixa também, né? Sim, no rackzinho aqui. E isso aqui vai lá para a haste, né? Isso vem lá da haste. Ligado aqui, ó. E tá vindo aqui pelos eletrodutos, ó. O azul neutro. E o preto aqui é utilizado para fase. Beleza? Esse é só um exemplo. Isso aqui pode variar de acordo com cada edificação. Bom, vamos para o que interessa, que é o levantamento de potência, que é a aula de hoje. Levantamento de potências. Eu pedi para vocês anexarem a planta da casa de vocês, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo de uma planta baixa. Aqui uma planta baixa de uma edificação. A planta que eu queria mais ou menos assim, ó. Ela limpa, sem muita poluição, porque não tem como eu fazer um projeto, desenhar aqui, ó, colocar, inserir lâmpadas, tomadas, se tiver muito poluído, com cotas, com móveis, cortes. Então, você limpa e deixa a plantinha assim, ó. Nem essas cotas precisaria estar aqui. A cota, se eu precisar saber aqui a cota, ó, se eu estou trabalhando lá num software, por exemplo, eu uso a reguinha e eu meço. Eu meço aqui, eu sei quantos metros tem aqui. Eu vou desabilitar, então, as cotas que eu fiz. Eu não coloquei nem as portas. Eu falei assim, não, para deixar mais limpa. A área dos cômodos. Uhum. A porta você pode até deixar, a porta. Porque é bom para depois você saber até onde a porta vai. Para colocar os seus interruptores, por exemplo. Né? Ou aqui, aí você vai decidir. Geralmente eu ponho aqui desses lados aqui. Ao contrário da porta. Tem gente que põe interruptor escondido aqui na porta. Por exemplo, aqui eu tenho um quarto aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, nesse quarto 2. O cara podendo colocar um interruptor aqui, nesse pontinho aqui, ele coloca aqui. Aí eu entro, eu vou ter que fechar a porta no escuro, por exemplo, para ligar aqui. Complicado isso. Beleza? Então, a planta eu queria isso assim.
A cota, se você precisar consultar, está fazendo no papel, está desenhando no papel, você consulta nos outros projetos complementares, você consulta para saber quanto é a cota. Né? Mas como a gente vai trabalhar com software, eu precisar aqui saber quanto é que é isso aqui, eu vou lá e meço no software. Não precisa estar escrito aqui, não. Então, eu pedi para vocês colocarem a planta de baixa de vocês, porque a cada etapa que eu for ensinando aqui, vocês vão fazendo para essa planta, eu vou ensinar aqui e depois eu vou passar como exercício para vocês fazerem na de vocês. E aí, eu vou jogar lá no SEI. Então, a próxima etapa, a próxima atividade, eu vou cobrar o quê? Que vocês façam esse levantamento aqui da potência da casa de vocês. Então, cada um vai fazer o seu, são plantas diferentes. Então, observe como eu vou fazer aqui para esta planta, e aí vocês vão fazer para a planta de vocês, ok? Um exemplozinho aqui de uma casa bem básica. Norma que a gente vai usar é a 5410, 2004, que é a última. Teve uma pequena atualização em 2015, mas não mudou. As mudanças foram bem sutis, né? Bem coisas assim, mais português ou algo que não influencia diretamente nos nossos projetos. Por isso que nem coloca aqui. Bom, tem algumas coisas aí como importante, né, para o levantamento da potência. Tem que prever pelo menos um ponto de luz no teto para cada ambiente. Ó, cada ambiente tem que ter pelo menos um ponto de luz no teto. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambientes, eu tenho que ter um ponto de luz no teto em cada ambiente. Comandado por um interruptor de parede, né? Aí isso é uma discussão que eu levo depois lá na automação. Esses negócios estão ficando ultrapassados, gente, porque interruptor, nesses dias, não vai ter mais. Essas iluminações, elas vão ser guiadas, vamos dizer assim, vão ser controladas pelos celulares ou por uma estação controladora. Ok? Vai ter um dispositivo, e hoje é possível, a gente faz isso, eu trabalho com isso na disciplina de automação, lá no 10º período que eu estou dando, pessoal do 10º matutino, onde eu posso chegar e dizer, olha, Alexa, por exemplo, né? Ou pode ser qualquer outra, Siri, ou qualquer coisa aí, qualquer caixa inteligente. Ligue a lâmpada do meu quarto, ligue ou feche a janela da sala. Então, eu posso estar falando, ou então eu posso apertar num botão no meu celular. Essas questões de interruptores, de parede, essas coisas muito manuais, isso aqui, a tendência é desaparecer. Mas, por enquanto, vamos usar. Um outro requisito, né, que a norma estabelece, a 5410, é que nas áreas externas, a determinação da quantidade de pontos de luz fica a critério do instalador. O que quer dizer isso? Nessas áreas externas aqui da casa, ó, tá vendo? Externa, fora, sem ser de dentro, né? Sem ser aqui, ó, entre essas 4 paredes, vamos dizer assim, ó. Externamente aqui, ó, essas áreas aqui, ou até mesmo aqui fora, aqui, ó. Nessas áreas externas, não existe recomendação com relação à potência, ao tamanho do ambiente. Isso aí vai ficar a critério seu. Se você quer botar um ponto de iluminação aqui, ó, para iluminar aqui fora, você põe, eu quero pôr 2, eu quero pôr a potência que eu quiser, você fica a seu critério. Agora, dentro não, ó, dentro, aí a norma estabelece que você tem que seguir pelo menos alguns requisitos, que vai depender da área, vai depender do perímetro, vai depender do que você vai instalar aqui dentro, ok? Com relação às arandelas,
no banheiro, elas devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box ou da banheira, ok? Isso aqui é para evitar riscos de acidentes com choques elétricos. Sabe o que é a arendelas? Vê se tem um aqui. Aqui, ó. Esses pontos de iluminação na parede, sem ser no teto. Tem a do teto. Geralmente no banheiro tem um ponto de iluminação no teto, não é isso? E tem pontos também de iluminação nas paredes. Às vezes eu coloco aqui, perto do banheiro, ou então pode colocar perto da pia para fazer a iluminação que você quer fazer uma barba, ou uma maquiagem, ou sei lá o quê. Geralmente tem um pontozinho de iluminação na parede. Isso aqui eu posso pôr uma arandela aqui. Essa distância, ó, tá vendo? Tem que ser 60 centímetros, ó, no mínimo. Que é uma margem de segurança para evitar principalmente essas áreas úmidas aqui, de banheiro. Interruptor, aqui tem fase, tem neutro, na lâmpada, né? Se não tiver um aterramento bem feito, com alguns dispositivos de segurança, com DR, por exemplo, isso aqui pode causar um acidente. Ok? Então, bora lá para as regras principais. Essas aqui, ó. Condições para estabelecer a potência mínima de iluminação. Veja só, mínima, gente. Potência mínima. Então, se a área do ambiente for igual ou inferior a 6 metros quadrados, ok? Calculou a área do ambiente. Deu menor do que 6 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA de potência para aquele ambiente. Tranquilos? Aqui, ó. Calculei a área disso aqui. A área desse banheiro, um exemplo. Deu menor do que 6 metros quadrados, você põe 100 VA. Então, a potência mínima, lembre-se, é a potência mínima. Você pode ter mais, você não pode ter menos. É de 100 VA. Se a área for maior do que 6 metros quadrados, aí você vai seguir essa regrinha aqui, ó. Você vai atribuir 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. E agora, bugou ou não? Pouquinho. Deixa eu pegar aqui um Word aqui. Fazer um cálculo antes de mostrar uma tabelinha. Então, vamos supor aqui, ó, numa sala. Uma sala. Calculei a área da sala. Deu, sei lá, uma sala de 3 metros por 4. 3 por 4. Quanto é que dá a área aqui? 12. 12, né? 12 metros quadrados. Beleza, 12 metros quadrados. Então, como é que eu vou fazer a divisão? Para os primeiros 6 metros, eu vou fazer assim. Esse 12, eu vou dividir aqui em 6 metros quadrados. Mais. Aí, de 4 em 4. De 4 em 4. 4 metros quadrados. Mais. Como eu já tenho 10, né? Eu não vou colocar esse metro quadrado não, porque pode confundir vocês aí, que eu não quero deixar ele aqui em cima, não. Porque senão vai dar trabalho. 6 mais 4, dá 10. Tá faltando quanto? 2. Muito bem. Isso aqui é minha área. Olha só, eu divido em 6 e depois de 4 em 4. Vamos botar uma coisa maior aqui.
botar 5. 5 vezes 4 deu 20. Então ficou 6, 4, mais 4, dá 10, dá 14, Mais 4. 18. mais 18, mais 2. Mais 2. Ok? Sempre começa com 6, depois vai de 4 em 4, vai de 4 em 4, até chegar no total, aí faz a diferença aí, né? Poderia aqui ser 1, poderia ser 0,5, que aqui no caso deu um número exato, né? Mas geralmente pode dar 18,5, qualquer que seja o tamanho. Bom, isso aqui é a minha divisão. Então, o que é que ele diz? Para os 6 primeiros metros, eu atribuo 100 VA. Depois, de 4 em 4 metros, eu vou atribuir 60 VA. Então, para esses 4 metros, eu vou atribuir 60. Para esses 4, eu vou atribuir 60. Para esse 4 aqui, eu vou atribuir também 60. E para esse 2 aqui, o que, que eu vou fazer com esse 2? Esse 2 eu vou jogar fora, eu vou esquecer. Eu vou eliminá-lo. Por que, que eu vou eliminá-lo? Porque na norma diz que tem que ser inteiro. Olha só, 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescidos ou somados de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, como aqui não deu 4 metros quadrados inteiros, eu desprezo. Então, o total aqui da minha potência para esse ambiente deu 100 mais 180, 280 VA. Ok? Então, a potência, por exemplo, se eu tivesse uma sala de 5 metros por 4 metros, com a área de 20 metros quadrados, no mínimo, eu teria que ter uma potência de 280 VA para este ambiente. Aí você diz, 280 VA, beleza. Se for lâmpadas incandescentes, eu vou pôr só aquelas lâmpadas antigonas. O que é que você vai fazer? Multiplica o quê? Isso aqui por quanto? Por 1, que é o meu fator de potência. Isso aqui você vai ter 280 watts. Então, seria 280 watts. Aí você poderia distribuir aí, nesta sala, as suas lâmpadas, totalizando uma potência de, no mínimo, 280. Mas eu não quero usar incandescente. Eu quero usar uma de LED. Aí você vai ver a especificação dessa lâmpada, vai ver qual é o fator de utilização dela. Aí, por exemplo, se for 0,4 ou 0,3, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 0,3 e vai ter a sua potência em watts para usar nessa sala. Beleza? Por enquanto, vamos deixar em VA. Alguma dúvida para fazer esse cálculo aqui? E professor, Oi. então quer dizer, usando 200, por exemplo, a lâmpada tem 12 watts. Aí então seria um bocadinho de lâmpada, né, numa sala. Mas é uma lâmpada o quê? De que tipo? No caso seria aquela lâmpada de LED. Tá, 12 watts. Aí você tem que ver qual é o fator de utilização dessa lâmpada, né? Geralmente vai ser aí, dependendo do modelo, você vai multiplicar isso aqui por 0,3. Então, 0,3, faz essa conta aí para mim. 280 vezes 0,3. Cadê, moço? Vou botar, se fosse 270, daria 90. Então vai ser 90 e poucos. 84. Quanto? 84. Peraí. 270
Daria 90. Eu aumentei, vai aumentar, né, não? Ah, discutir com a calculadora, não. Dá 84 watts, né? Uma lâmpada de quanto? De 12, você falou? Sim. Aí seria 12, divide isso aqui por 12. Dá quanto? Dividir isso aqui por 12. 7 lâmpadas. Então, teria que ter no mínimo 7 lâmpadas aí dessas, nesses ambientes aqui, nesse ambiente de 20 metros quadrados. Isso eu estou olhando aqui porque depende, você tem que ver o fator de utilização de cada lâmpada. Geralmente está lá atrás, no modelinho da caixinha. Esses fatores. E isso é o mínimo. Ok? Ok. Aí, o que que você faz? Para você não botar muitas lâmpadas, porque ia ficar quantas lâmpadas? 7, né? S. Foi isso? Foi 7? Foi 7. Para evitar disso, você muda a potência da lâmpada. Você põe uma lâmpada com a potência maior. Entendeu? Aí você diminui o número. Você põe uma lâmpada com a potência de 15, de 20, de 18, de 30. Aí você procura as lâmpadas e faz essa distribuição aqui, ó. Vê? Se eu colocar de 20, por exemplo, eu ia botar basicamente 4 lâmpadas. Botaria 4 pontos numa sala desse tamanho aqui, de 5 por 4. Muito bem. Aqui tem o cálculo para esta casa aqui, ó. Para esta aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho sala, quarto, copa, cozinha, quarto, área de serviço e banheiro. Eu tenho as cotas aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui é 3,25, aqui é 3,5, 3,40, 3,25. O que é que ele fez? Ele calculou a área de cada ambiente e é o que vocês vão calcular aí na casa de vocês. Você vai pegar a planta baixa de vocês, vocês vão calcular a área de cada ambiente. Beleza? Calcular a área. Aí vocês vão colocar eu quero que vocês montem uma tabelinha dessa, ó. Coloca a tabela. Potência mínima de iluminação. Observe que é mínima. Pode ser maior. Aí você vai listar aqui nessa coluna as dependências, né, que são os cômodos ou os ambientes da sua casa. Sala, copa, cozinha, quarto 1, quarto 2, banheiro, área de serviço, hall, área externa. Nessa outra coluna você vai calcular a área. A área, geralmente, como o formato é retangular ou quadrado, é só multiplicar comprimento vezes largura. Ok? Então, calcula a área de cada ambiente aqui. Gosto. Vai calcular a área e vai colocar na tabelinha. Então, a área da sala daquela casa deu 9,91 metros quadrados, porque é 3,25 por 3,5. A copa deu 9,45. A cozinha, 11,43. Quarto, 11,5. O outro, 10,71. 4 e pouco, 5 e pouco e 1,80. Ok? Calcular das áreas aí. Como é que eu defino a iluminação? Eu pego os 6 primeiros metros quadrados, né? E aqui e depois de 4 em 4. Só que como a área aqui é 9,91, 6 sobrou 3,91. 3,91 é menor do que 4. Então, o que é que eu faço? Eu desprezo. E para os 6 primeiros metros, eu somo 100 VA. Então, para essa sala aqui, deu 100 VA. Ok? Porque a sala não é uma sala pequena, olha, de 3,25 por 3,5. É porque aquela outra sala que eu coloquei como exemplo é grandona, é 5 por 4. Então, uma potênciazinha de 100 VA. Na maioria das vezes, vocês vão ver que as potências de iluminação
dessas residências, dependendo do tamanho, obviamente, vai ser em torno de 100 VA. Copa, a área deu 9,45. Então, 9,45 é o quê? É 6 mais 3,45. Novamente, 3,45 é menor do que 4, então eu elimino, né? Eu desprezo, fica só os 6, consequentemente fica só 100 VA. Estão entendendo? Esse cálculo foi aquele que eu mostrei. Vamos pegar a cozinha. Cozinha deu 11,43. Então, é 6 mais 4, que dá 10. Sobrou quanto? Sobrou 1,43. O que acontece com esse 1,43? Eu desconsidero. Então, para os 6, eu atribuo 100. Para esse 4 aqui, eu atribuo 60. Então, 100 mais 60, 160. Uma coisa importante, ó. Veja que aqui deu quase 4, ó. Tá vendo? Deu 3,91. Aí você poderia me perguntar, professor, não posso arredondar para 4? Deu menor do que 4, cara? Desconsidera. Agora, lembre-se que essa potência que vocês estão calculando aqui, ela é mínima. Isso não quer dizer que você não possa pôr mais. Ah, eu quero mais, eu quero uma luminosidade maior, porque eu vou usar aquele ambiente para uma leitura, eu vou usar aquele ambiente para um estudo, ou para alguma determinada aplicação. Aí você aumenta a iluminação. Mas o mínimo é esse. Vou pegar uma área aqui, não deu outra área maior, mas esse quarto aqui, ó, 10,71, é 6 mais 4, mais 0,71. Aqui elimina, ficou 160. Banheiro. A área do banheiro, ó, deu 4,14, ó, é menor do que 6 metros, né? Então, como é menor do que 6 metros, o mínimo é 100 VA. É o mínimo que a norma estabelece. Aqui também deu menor do que 6 metros, o mínimo é 100 VA. Menor do que 6 metros quadrados, o mínimo é 100 VA. Área externa não tem cálculo, você que vai atribuir. No caso aqui, ele está atribuindo 100 VA para pôr uma iluminação lá fora. Você pode atribuir quantos pontos de iluminação você quiser na sua casa, no seu projeto, e estabelecer a potência que quiser. É 10h30. Tomadas eu vou deixar para explicar na próxima aula. Entenderam essa parte? Sim. Depois você vai disponibilizar esse slide aí pra gente? Ou esse, você vai chamando aqui, né? Essa apostila aqui no chat, né? No chat? É essa apostila que o senhor mandou aqui? Não, né? Eu mandei? Aonde? Achei que era um negócio que tinha aqui no chat. Isso foi eu, não. Não. Não, isso aqui é uma foto. Desculpa. Isso aí é a lousa. Uhum. Eu coloquei já a apostila, se eu não me engano, lá no SEI, viu? Não, tá ok. Tá. Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar essa apostila. Isso aí também está na NBR 5410, ok? Está no livro que eu passei do Hélio Creder. Então, onde você consultar, você vai encontrar essas regrinhas aí. Então, como atividade, que eu já quero que vocês vão fazendo aí, é pegar a planta baixa da casa de vocês, calcular a área de cada ambiente, pegar uma tabelinha, eu quero essa tabelinha, ó. Quero que vocês façam essa tabelinha aqui, ó. Monta essa tabelinha aqui, ó. Lista os ambientes da casa, calcula a área de cada ambiente e faz esses cálculos aqui da potência de iluminação, ó. Deu tanto, aí você separa assim, eu quero ver esse cálculozinho aqui, viu? Eu não quero ver só o valor total aqui, não, ó. Eu quero ver se você realmente fez esse cálculo correto. Monta essa tabelinha aqui para a próxima aula. Por quê? Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o dimensionamento das tomadas. Do cálculo de potência das tomadas. Então, eu vou juntar a tomada
Aí a gente vai fazer as tomadas o cálculo é um pouquinho diferente, não é? Porque depende do tipo do ambiente, agora vai depender do perímetro e não mais da área, aí vai calcular o perímetro e tudo mais, beleza? Então, próxima aula a gente trabalha nisso aí e esperar, talvez possa ser até presencial, não sei, vamos ver aí. Ok? Se não tiverem dúvidas, boa semana a todos. Falou. Alô.